Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos as nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. É a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E, presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído o meu povo. E agora, José? A Olimpíada acabou, a campanha eleitoral encurtou e a Dilma caiu. O Eduardo Cunha também caiu, né? E agora, né, temos o Lula, né, como alvo das denúncias, né, do Ministério Público. E agora, José? E agora você? Bom, né, parece que o desespero não acaba, né? E assim, é muito interessante a gente ver que parece providencial, né? No último terço da campanha eleitoral, que já é mais curta, né? São 45 dias de campanha. Nos 15 dias que faltam, né, para a eleição municipal, né, vem uma notícia, né, assim, é interessante ver, não assim, tentar investigar, né, nós como eleitores, telespectadores, se o Lula está certo ou está errado, né, nós não temos instrumentos para, né, confirmar isso ou não, né? Mas não temos provas, né? Mas temos convicções de que tudo isso interfere, né, na decisão dos eleitores, né? Então, assim, o que impressiona é o momento em que, né, certas declarações são feitas, né? E aí a gente precisa entender que existe todo um procedimento que não acaba agora, né? Começa agora com a denúncia e precisa ser julgado, né? E assim, independente de ser o Lula, né? A gente viu aí a condução, né, das coisas um pouco de modo atrapalhado, precipitado com a Dilma, né? Independente de ser a Dilma, né? No processo da Dilma também foi relembrado a todos, né? Como também foi precipitado e também um pouco atrapalhado o procedimento do Collor, né? E assim, do impeachment do Collor. Então, parece, né, que embora as nossas instituições estejam em atividade, estejam funcionando, elas ainda não encontraram uma maneira, né, um método inequívoco, né, de se proceder, né? E, claro, o tempo mudou, né? Mas a Constituição não se alterou durante esse tempo, né? Então, a gente vê aí que as instituições estão funcionando, né, em tentativas de acertos e erros, mas parece que falta o básico, que é a leitura da Constituição, né? Falta um apreço, um carinho pela Constituição, e aí a gente não pode ficar aí aberto uma série de conveniências, né? Ler a Constituição ou qualquer texto, né, embora exija-se contexto, mas não podemos mutilar e violentar o que está escrito, né? Para isso, o ser humano não só desenvolveu, a civilização não só desenvolveu, né, os vocabulários, né, e o registro desses vocabulários nos dicionários, né, considerando o uso, né, a alteração do uso desses vocabulários no tempo, mas também, né,
desenvolveu, né, a sintaxe, né, para garantir aí, né, uma restrição de interpretações, né, porque a Constituição não se trata de um texto simbólico, né, no sentido de que cada um interpreta de acordo com uma percepção subjetiva, né. A Constituição, ela prima, né, por ser algo totalmente objetivo, né. Claro, dada, né, a flexibilidade que existe, mas a ideia é sempre ter um campo cada vez mais estreito de compreensão, porque senão ela não normatiza, né? Se a Constituição se tornar um baralho de cartas, né, ela fica, né, um aleatório, né? Isso não é interessante, né? Bom, mas a eleição está aí, né? E nós temos isso, né, para aumentar o nosso desespero, né? Bom, aí faz a gente lembrar sempre, né, da dialética, né? A dialética é um exercício de que, né, a gente precisa sempre, né, observar e identificar, né, o que é permanente, né, separar o que é permanente daquilo que é transitório, né? Então, assim, embora haja toda uma campanha midiática contra o PT ele atende algumas coisas interessantes da Constituição. É um dos poucos partidos que tem diretório, né? Então, assim, e o diretório, embora não seja a perfeição em termos de democracia, mas é a institucionalização, né, de um preceito constitucional, que é a cidadania, né? Então, assim, então, o PT merece crédito, né, por conta, né, da sua prática, né? E é uma prática não recente, é uma prática histórica do PT, né, desde a origem do PT, construir diretórios, né? Não só isso, outro preceito constitucional que o PT respeita é que desde que foi fundado sempre, né, teve um projeto de nação, né? Então a soberania sempre lançou um candidato a presidente da República, né? E desses presidentes, né, desses candidatos, né, houve aí uma certa monopólio, né, ou até um certo comodismo na figura da liderança do Lula, né? Então, assim, a gente precisa também entender que um preceito constitucional importante é a dignidade humana, né? Mas aí, como a gente precisa ver, né, e nós brasileiros precisamos todos respeitar a Constituição, né, e ter a Constituição como nosso discernimento, né? A gente vê que a cultura brasileira, a sociedade brasileira, ela não é orientada pela Constituição, né? Ela é orientada por outros valores, outros textos, né? Que muitas vezes não são, né, cuidados, né? Não são lidos e divulgados, né, com responsabilidade, né? E desses textos eu cito com tranquilidade o próprio Evangelho, né? E o Brasil, pela sua colonização católica, né, é muito assim sebastianista, né? Esse sebastianista é apoiado no messianismo, né, irresponsável, né, de pessoas autoridades religiosas que usaram o texto do Evangelho para dominar, né, e até mesmo oprimir, né, os mais frágeis socialmente, né, e dar sustentação e apoio para os mais abastados e privilégios para os colonizadores, né? Então, o Lula, ele é vítima,
desse messianismo irresponsável, e ele é um Messias, né, descartado, né? Então, além de irresponsável, nós vivemos um messianismo descartável, né? Desde Dom Sebastião, né? E agora nós vemos aí o Lula, né? Então, assim, o Vaticano, né, junto com a Conferência Nacional dos Bispos no Brasil, criou, né, esse mito messiânico do Lula, né? E agora, né, vira as costas para o Lula e descarta o Lula. E assim, e pior do que isso, né? Descarta também todo o trabalho e as conquistas, né, dos movimentos sociais que se aglutinaram, né, em torno do PT, do Partido dos Trabalhadores, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque o Vaticano é um país, né? É um país que não tem território, né, extenso, né? Claro que cobiça e rapina, né, toda a América Latina, né, que onde concentra o maior número de devotos, né. E aí, quando eu faço essa observação, né, assim, é para considerar o quanto, né, a maior vítima do Vaticano são os próprios devotos do catolicismo, né. Então, por isso, é importante ler, né, a Bíblia, né, ler principalmente o Evangelho, né, e cuidar também, né, da Constituição, né. Então, nessas eleições municipais, em que o vereador de hoje poderá ser e será o deputado de amanhã, né, tem aí um grande empenho da CNBB na reforma política, né. Então, precisamos preservar a nossa Constituição, né. Nós, brasileiros, precisamos cuidar da nossa Constituição. Porque se você esperar isso, né, de príncipes, né, de uma monarquia absoluta, teocêntrica, né, e você não vai fazer isso pelo bem do seu país, né? Então a gente vê aí, né, toda irresponsabilidade por todo o território nacional, né? E para onde vão as nossas riquezas, né? Se não para os palácios episcopais, né? E, então, assim, gente, o PT tem diretório. É importante que nós, brasileiros, né, nos 5.570 municípios, possamos dar preferência a partidos com diretórios, né, para que a gente possa ter um legislativo cada vez mais independente para garantir a soberania do Brasil, a cidadania de todos os brasileiros, porque com a reforma política tem aí um documento da CNBB de 2010 propondo a lista fechada. Isso aí é praticamente entregar o nosso legislativo, né, para beatas e coroinhas, né, que são pessoas extremamente obedientes, né, aos líderes, aos príncipes, né, do Vaticano, né. Então, a gente precisa ver onde a nossa soberania está sendo ameaçada, né. No Estado democrático de direito, né, precisamos preservar, né, os meios democráticos de eleger os nossos legisladores, né. Todos são iguais perante a lei no Estado de Direito, mas a gente precisa evitar aí, né, a formação de privilégios, né, porque senão as capitanias hereditárias continuarão, né, oprimindo, né, os mais de 200 milhões de habitantes. Caros que é isso para todos vocês, isto é Graça e Verdade, e a gente continua falando com respeito à doçura, né, sobre todas essas coisas, porque é do Pai, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra, né, assim seja para o bem do nosso querido Brasil, né. Então, considere votar no PT, né, considere votar no PT e em todos os partidos com diretórios.